tarde a todos e a todas. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Dizemos a todos que sejam bem-vindos. Este mês de setembro, nós estamos comemorando o aniversário de 27 anos da existência do Centro Espírita Francisco de Assis, que para nós é um momento de honra e de alegria a gente poder estar aqui nessas comemorações, participando desses momentos de oração e de espiritualidade. Então, nesse momento, nós queremos convidar a todos, tanto aqui presentes como os internautas, as pessoas que estão ligadas através do nosso canal Lefa, para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus em oração, buscando as bênçãos de que necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo mal, e assim seja. Que esta oração possa trazer a paz, o amparo da espiritualidade. Que possamos, nesse momento, receber aí as explicações, a palestra da tarde de hoje com muito amor, com muito carinho. E que os espíritos superiores já possam nos observar e fazer o tratamento espiritual a cada um de nós, para que nós possamos sentir bem aqui nesse instante. E hoje nós estamos recebendo para nossa alegria o nosso querido irmão Maxilane Lacerda. Já faz um tempo, né, Maxilane? Então hoje ele está retornando, e num dia especial, que é o dia que estamos aí comemorando o aniversário do centro. Então é com muito amor, com muito carinho, ele já faz parte dessa equipe aqui do centro, e que eu vou convidá-lo para que ele possa fazer aí uso da palavra, e desejando muita paz e muita luz. O tema da palestra é esse que está aqui, o sentido da vida. Então vamos acompanhar com atenção e com amor. Pode sentar aqui. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Que a paz do nosso divino Rabi, da doce Galileia, permaneça conosco hoje e sempre. Estou me sentindo aqui como se fosse um aniversariante, até cadeira para sentar eles deram para mim, vocês viram? Que coisa, gente, estou me sentindo aqui especial. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, que coisa maravilhosa, são 27 anos de uma história construída, eu conheço, com muito labor, com muito boa vontade e com muito trabalho no campo do psiquismo, no campo do espiritual, que nós sabemos tem beneficiado muita gente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, o sentido da vida. Como a música que foi cantada aqui em dueto lembrou, que o sentido da vida seja ensinado pelos pais. Mas como é que nós vamos fazer para ensinar para os filhos o sentido da vida se nós não soubermos qual é o sentido da vida? Jesus Cristo, certa ocasião entre nós, ele afirmou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas de que vida é essa que ele está falando? Qual é o sentido dessa vida que ele está querendo nos mostrar? Será que nós estamos fazendo o sentido da vida como ele veio trazer, e veio trazer em abundância? Então essa é uma realidade que nós vamos conhecer. E aqui nós temos uma fala de André Luiz no livro dos Domínios da Mediunidade, que é muito emblemática, que ele diz assim: aproxima-se o homem terreno da era do Espírito. Como assim? Vamos ter uma era do Espírito? Sim, estamos nos aproximando, mesmo como encarnados, da era do Espírito. E essa era do Espírito será regida, será comandada sob a luz da religião cósmica, e não da religião humana, da religião divina, aquela que não precisa de espaço físico para poder se manifestar. E essa religião cósmica é resumida
por dois grandes imponentes da vida, que são o amor e a sabedoria. E nós sabemos que o amor sobrepõe a tudo, porque foi o Espírito de verdade que disse no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, espíritas, instruí-vos, este o segundo. Portanto, o amor é sempre em primeiro lugar, sabedoria, que vem da instrução, é sempre em segundo. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse sentido da vida. Porque se formos perguntar para cada uma das pessoas que habitam esse planeta qual o sentido da vida delas, nós vamos encontrar respostas mais diversas possíveis. Se nós formos perguntar para nós mesmos o sentido da vida em momentos diferentes de nossas vidas, quando éramos jovens, quando estamos na escala mediana, antes de casar, depois de ter filho, antes de ter filho, nós vamos ter provavelmente respostas diferentes. Isso significa que ainda não sabemos exatamente qual é o sentido da vida. E esse sentido da vida precisa ser entendido para que ele seja a meta de todos nós nas nossas ações diuturnas. Ali foi dito que é amor e sabedoria. E nós vamos trabalhar aqui o amor que sobrepõe-se à sabedoria, ainda que precisamos dos dois para acessarmos os pórticos da espiritualidade. Porque nós temos esta frase de um espírito que se chama Lázaro, que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Por quê? Porque esse é o sentimento por excelência. Ora, se você já sabe amar, você não precisa estudar mais nada. Você já resumiu toda a doutrina de Jesus nessas 4 letrinhas. Amor. Mas se você ainda não sabe amar, você precisa aprender a amar. Aí você precisa consultar os ensinos de Jesus para você saber como amar. E sabendo como amar, transformar a sua vida no sentido profundo dela, que nós vamos entender claramente como amor. Por isso, qualquer um de nós, sem saber ou sabendo, estamos submetidos a essa lei de amor. Ninguém escapa dela. Todas as outras leis estão vamos dizer assim, substanciadas, estão apoiadas nesta lei de amor. Ela é como se fosse um guarda-chuva, ela toma todas as outras debaixo dela. Inclusive as leis físicas, as leis químicas, todas elas são submetidas à lei de amor. Em suma, se nós aprendermos a fazer isso, que é amar, que é uma coisa que tem sido muito mal entendida ao longo dos séculos e séculos que nós temos estudado esse tema, nós aprenderemos a conquistar aquilo que de mais sagrado alguém pode possuir, que é paz. Aquele tesouro que você carrega com você, que onde você for, seja onde você estiver, em que ano seja, em que século seja, você está sempre bem, porque esse é um tesouro inalienável. É como se fosse um tesouro que, se você descobrisse, você venderia tudo para possuí-lo. Mas para possuir esse tesouro que chama paz, você precisa de aplicar a lei de amor. Então nós vamos ter que estudar isso. E nós vamos aprender com Jesus, porque ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Então veja que Jesus fala de coração, de alma, de espírito e de entendimento. E assegura a ele: este o maior e o primeiro mandamento. Você não está convidado a amar. Você não foi convidado a amar. Você tem que amar. Ou você ama, ou você ama. Não há como você escapar disso. Se você não ama espontaneamente, fazendo os seus esforços no aprendizado de amar, você será constrangido a acordar para amar. E é quando vem a dor que te balança e que te faz repensar a vida, repensar o sentido da vida. É muito comum muitas pessoas gastarem enormes anos na sua carreira profissional para poder ganhar muito dinheiro, ficar rico. E aí ele pensa que preencheu-se.
Aí vem um problema na vida, como por exemplo, alguém muito querido que parte para o mundo espiritual antes dele e que lhe choca o coração profundamente, e ele vai perceber que tudo aquilo que ele amontoou não é suficiente para impedir que o filho parta, ou mais para trazer o filho de volta. E aí ele começa a pensar: o que eu fiz de errado? Por que Deus tirou meu filho de mim, por exemplo? E ele começa a perceber que ele conquistou as coisas que ficarão aqui, mas não conquistou as coisas que vão com ele. E ele começa a perceber que o sentido da vida não é ter coisas. E ele já começa a mudar o como ele encara a vida. E aqui tendes o segundo, afirmou Jesus, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina ele dizendo: toda a lei e os profetas, então tudo que existia antes, tudo que foi trazido antes pelos profetas, tudo isso está contido nesses 2 mandamentos. Ou seja, se você aprender esses 2 mandamentos, você não precisa de estudar mais nada. Basta você pôr isso em prática e você carregará a paz com você que o mundo ainda não pode te dar. Mas isso, como dissemos, é uma conquista individual e que coletivamente, junto dos indivíduos, nós vamos fazendo como sociedades, como civilizações. E isso vem sendo feito ao longo de muito tempo. Então ninguém se incomode se não dá conta de amar plenamente ainda. É natural que seja assim, porque o processo evolutivo é longo, aliás, longínquo. Nós precisamos de muito, mas muitas experiências, muitas e muitas convivências uns com os outros, para poder aprender a amar de fato. E essa viagem foi o nosso mesmo Lázaro, que agora há pouco nos disse que o amor é o sentimento por excelência, que nos disse que nós fizemos, estamos fazendo e iremos fazer. Ele diz que na nossa origem, como homens, como seres humanos, nós só temos instintos. Nossas vidas são movidas por uma força chamada instinto. Instinto de comer, instinto de beber, instinto de sobreviver, instinto de fazer sexo para procriar. Instinto é a força que impulsiona a criatura nessa fase primária da evolução. Mas a evolução vai se processando, as experiências vão sendo adquiridas, e ele diz que quando nós vamos avançando, então, nós vamos nos corrompendo, porque nós passamos a ter uma nova força que nos foi dada pelo Senhor da vida, que é obtida através da inteligência. E essa força, ela é dada no momento em que nós estamos no estágio da inteligência sendo a razão do nosso ser, a razão de nosso viver. É quando nós passamos a ter livre arbítrio, quando nós passamos a tomar decisões não mais só movidas pelo instinto, mas movidas pela inteligência e pela vontade de cada um de nós. E aqui que começam os problemas, porque aqui nós começamos a tomar decisões que nem sempre são a vontade nossa coincidindo com a vontade de Deus. E Jesus nos ensinou que nós temos que fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu. E toda vez que nós não fazemos, nós corrompemos a sua obra. E essa corrupção, ela faz com que nós tenhamos que corrigir o que equivocadamente nós decidimos. Nessa fase, o egoísmo é muito forte e nós decidimos para atender às nossas vontades, os nossos caprichos, e costumamos não preocupar nem um pouquinho com Deus e muito menos com o próximo. Nós estamos preocupados conosco, preocupados cada um consigo, para poder ter as coisas, os seus prazeres, as suas paixões, animar as suas sensações. Por isso que ele diz que nessa fase nós somos movidos por essa força que se chama sensação. A força do instinto vai diminuindo, mas a força da sensação vai falando alto. E se você não domar essa força, você se corrompe e você terá que fazer o processo de depuração. Por isso que Lázaro diz que em seguida, com o avanço mais adiantado do nosso processo evolutivo, nós vamos nos instruindo, fazendo o que estamos fazendo aqui, sabendo como as coisas da vida funcionam, entendendo como funcionam as leis de Deus. E quando nós vamos nos instruindo, nós vamos nos depurando, porque vamos nos dando conta de que erramos. E todo aquele que dá-se conta de que errou, ele procura corrigir, porque ele carrega um peso na consciência
quando ele não está em harmonia com a consciência cósmica. E a religião do futuro, como disse André agora há pouco, é regida pela consciência cósmica. E a nossa consciência reverbera a consciência cósmica. É aqui que está a partícula de Deus. E quando a criatura se instrui, sabe que errou, sabe que não fez de acordo com a vontade de Deus, ela começa então a fazer o trabalho contrário, depurar-se. Ela começa a modificar aquilo que ela fez equivocadamente. E aí sim, ela começa a conquistar uma outra força, muito mais poderosa do que as outras duas, que é a força do sentimento. A força que move grandes almas, os Mahatmas, a força que move os grandes ícones do bem. Esta casa tem um desses exemplares, que é o nome dessa casa. Francisco de Assis é um desses que movia-se pelo sentimento, não mais por sensação e muito menos por instinto. Essas grandes almas, elas chegaram em estágios evolutivos que todos nós alcançaremos, mas não por graça, mas por esforço. Nós podemos enxergar isso aí nessa figurinha, só para a gente entender didaticamente como é que funciona o processo evolutivo. Primeiro, nós estávamos como espíritos, com E minúsculo, como princípio espiritual, fazendo o nosso processo de preparar-nos para a humanização, que é no reino animal, de onde nós herdemos o instinto que nós prevalece até hoje. Esse período é o período que nós fizemos a transição do reino animal para o reino hominal, e que nós começamos a pensar com pensamento contínuo, a raciocinar, a usar a inteligência em nosso favor, e não só mais o instinto. E aí nós vamos começando a perceber que pela inteligência, pelo raciocínio, nós conseguimos obter conforto, bem-estar material. E as sensações começam a ser a nossa busca, e vem então o próximo estágio, que é quando então nós queremos satisfazer as nossas necessidades fisiológicas principalmente, e as nossas necessidades psíquicas inferiores, que são movidas por sensações. E é nessa fase que nós nos perdemos. É como se fosse aquela fase que nós conhecemos aquilo que é muito convidativo, que é muito tentador, mas que sabemos no íntimo que não convém fazer em excesso, mas nós aprendemos com as experiências. Passada a fase muito longa desse estágio, nós vamos então chegar ao último estágio, que é a conquista do sentimento, quando nós temos a inteligência. Mas não é apenas a inteligência, é a inteligência com responsabilidade, por isso chama razão. É quando nós ponderamos, nós pesamos na balança as nossas decisões que a inteligência faculta, porque o aprendizado anterior já mostrou pela lei de causa e efeito, que se continuarmos fazendo do jeito que fazíamos, continuaremos sofrendo do jeito que sofríamos. Então essa viagem, ela começa muito tempo atrás. Aqui na Terra, pelo menos há 100 mil anos atrás, essa viagem começou. Ela ficou muito intensa 40 mil anos atrás. E nós estamos em plena fase de largar esse período que nós chamamos da regência das sensações, para começar a entrar no período da regência dos sentimentos. Fizemos essa viagem muito gradativamente, mas de forma contínua. Não há solução de continuidade, não há interrupção. Essa viagem é uma viagem que vai do instinto ao sentimento. É uma viagem que vai da animalidade à humanidade. É uma viagem em que no instinto a consciência está embrionária. Ainda não temos consciência do que fazemos. Esta é a viagem em que nas sensações a consciência começa a se desabrochar. Nós já temos consciência do que fazemos e muitas vezes, sabendo errado, fazemos porque não conseguimos conter o desejo de satisfazer o ego. Esta viagem, ela chega no sentimento em que a consciência então está desperta e nós não fazemos mais a nossa vontade apenas, mas nós fazemos a vontade do Pai. Como disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Era do que ele se nutria. Portanto, é o período em que nós estamos nos espiritualizando nesse processo de humanização, que todos estamos submetidos. Uns mais perto da base, outros mais perto do topo. A gente os reconhece pelas suas atitudes e comportamentos. Eles se mostram
por suas reações às condições naturais da vida. Vamos dar uma olhadinha em cada período para isso ficar muito claro. Disse que na nossa origem nós só temos instintos. O que significa instinto? É uma inteligência sem raciocínio. Eu não sei aqui vocês, mas eu nunca vi um João de Barro errar a casinha dele. Eu jamais vi uma Joana de Baixo procurando o Procon para reclamar do João de Barro, marido dela, que não fez a casinha do jeito que ela queria. Foi do jeitinho que ela fez, do que ele fez, que ela queria. Nunca mudou, desde que o João de Barro é conhecido. Por quê? Porque ele não tem inteligência para mudar a concepção da casinha, que já está no psiquismo dele, na forma de instinto. E ele repete aquilo exatamente, e por isso ele nunca erra. Nunca erra. Agora a gente vai fazer uma casa, se medir o esquadro errado um pouquinho, a casa fica com algum probleminha, pega o material aqui não é certo, enfim. O João de Barro não. Ele não erra. Assim como qualquer ser que vive sob a regência do instinto. Certa vez, o Chico estava sendo entrevistado por uma jovem repórter e ela gostava muito do Chico, tinha uma verdadeira idolatria por ele. E ela começou a endeusar o Chico, e o Chico, tadinho, todo humilde: ô minha filha, olha só, tira o Fran e veja o que soube no meu nome. Só sobra Cisco, é o que eu sou, minha filha, não valho nada. E ela continuou endeusando ele, endeusando, e aí ele falou assim: ô minha filha, eu não passo de um verme. Aí Emmanuel falou para ele assim na acústica da alma: não insulte o verme. Ele parou, olhou para a menina: ô minha filha, desculpa, Emmanuel está dizendo aqui para não insultar o verme. Eu não passo de um subverme, viu? Aí a gente ri, né? Porque é engraçado mesmo, né? Como Emmanuel pode ser tão duro com o Chico dizer isso. Atenção, esse tal de Emmanuel, eu já o estudo há mais de 20 anos. Nunca vi ele cometer um único deslize. Tudo que ele fala tem sentido profundo. As palavras que ele traz são verdadeiras escolas de espiritualização profunda. Quando ele disse para não insultar o verme, não foi para agredir Chico, não é esse o sentido. Foi para dizer que Chico, sendo aquele que está no período da humanização, tem o que o verme não tem, que se chama livre-arbítrio, vontade própria. Ele pode escolher, o verme não. O verme é regido pelo instinto, por aquele psiquismo que já está instalado nele, ele vai repetir sempre igual o que sempre fez, como João de Barro. E ele vai então cumprir a vontade de Deus sempre, nunca vai errar, mas ele não tem mérito, porque ele não sabe o que faz. O psiquismo que ele tem foi instalado nele pelo bem mais alto do mundo espiritual. Então ele executa a obra do Senhor, mas não sabe que está executando, faz sem consciência, porque a consciência nele ainda é embrionária. Agora o Chico, você, eu, todos nós aqui, temos a opção de escolher fazer a vontade do Pai ou fazer a nossa. Se a nossa coincidir com a vontade do Pai, maravilha, já estamos no nível do sentimento. Mas se não, é seguro que vamos errar. O que quer fazer a vontade do Pai? Ele disse agora: amar a teu próximo como a ti mesmo. Agora eu pergunto, quem é que dá conta de fazer isso 100% do tempo com todas as pessoas? Se você perguntar assim, sabe aquele marido que eu tenho lá em casa, Max? Ai, essa tarefa é muito difícil com ele. Sabe aquele filho difícil que eu tenho em casa? Ai, meu Deus, Seu José me socorra. É difícil fazer isso porque nós ainda não temos instalado em nós o que os espíritos chamaram de instinto moral. Que é quando você faz por impulso, como o verme faz, quando o João de Barro constrói por impulso, ele não erra. E você também, o dia que conquistar a excelência do sentimento, você estará executando todas as suas obras segundo o instinto moral. Você não pensará para fazer, como veremos. Esse estágio, como dissemos, é o amor a si mesmo embrionário. Não espera que um indígena que você nunca viu, que não conheceu civilização, que vive na primitividade, que ele ame o próximo dele como a você mesmo. Se você pegar há 200 anos atrás, quando nós começamos a conhecer vários locais do mundo que não conhecíamos, nós entramos em contato com certos povos que não conheciam civilização e era hábito para eles comer carne humana.
quando eles venciam um guerreiro, eles matavam um guerreiro, eles comiam a carne, porque acreditavam que comendo a carne daquele guerreiro, eles se fortaleciam. Então vai ensinar essa lei de amor para ele, para você ver como é que você volta. Você não volta, é como você em picadinhos, porque eles não têm noção alguma disso. Então não dê pérolas aos porcos, disse Jesus, ou seja, não dê ensinamento superior para quem não consegue assimilar. Você não dá comida de adulto para criança, porque a criança não assimila. E é assim que funciona também no processo evolutivo. O Pai Celestial dá o conhecimento conforme a capacidade de assimilação. Então nessa época, amor a si mesmo não dá para você conversar, ele não tem. Mas o tempo vai proporcionar isso, porque ele tem isso em semente, ele tem isso em latência, está embrionário. Um dia irá aflorar. Essa é a fase em que a consciência ainda não está evidente. Isso aqui é uma imagem que é utilizada por nós na universidade quando vamos estudar a evolução do humano na Terra. Nós fomos um primata que era muito mais um antropóide do que propriamente um ser humano, mas que já era a primeira base do ramo que iria surgir a humanidade. Esse aqui é o que nós conhecemos como alma com A minúsculo. Mas logo depois aparece a primeira versão de um ser humano da Terra. E na mão dele você já está vendo um sílex, que já é a primeira ferramenta que ele usa a inteligência para construir, para poder melhorar a sua vida. Pouco mais à frente, esse outro melhorado, uma versão melhor daquele anterior, já carrega uma ferramenta mais elaborada, um tacape. Mas ambos ainda andam nus, não têm consciência de pudor, de pejo, de vergonha. Não, é como uma criancinha. Você já viu uma criancinha se escondendo da sua nudez? Não se esconde, porque não tem consciência disso. E esse é o processo do desabrochar da consciência. É lento, isso aqui levou milhares de anos para acontecer. E isso está registrado lá na Gênesis, no Velho Testamento. Ora, os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam, não tinham pudor. Por quê? Porque não tinham consciência. E assim aconteceu com o espírito nessa fase evolutiva. Mas aí vem as paixões, vem as sensações, vem os estímulos que a inteligência costuma dar. Uma pessoa inteligente consegue fazer várias coisas que uma não inteligente não faz, porque ela consegue visualizar oportunidades que a outra não visualiza. Quando mais avançado, portanto mais evoluído e corrompido, decidindo com a sua própria vontade, não com a vontade de Deus, ele está regido pelas sensações. E aí é a inteligência proporcionando sensações, proporcionando prazeres, proporcionando muita boa vontade para consigo mesmo e praticamente nada para com o próximo. A Gênesis também registrou isso, está muito claro lá. Então abriram-se os olhos daqueles dois, simbolizados numa figura que a gente sabe que é um símbolo, e perceberam, se deram conta, caíram em si, tomaram consciência, são todos sinônimos, que estavam nus, e ficaram com vergonha. Ficando com vergonha, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram, ou seja, fizeram uma vestimenta para ocultar as suas partes púdicas, porque tiveram vergonha. Mas isso é um simbolismo, a vergonha não é da parte púdica. A vergonha é dele ter feito a vontade dele e não a do Pai, quando o peso da consciência começa a oprimi-lo para que ele corrija-se. A consciência aqui está desabrochando, ele sabe que não vive só no mundo mais, ele sabe que o que ele faz impacta nos outros. Então essas paixões humanas são muito preocupantes, porque elas estão em plena vigência na nossa condição de mundo de expiações e provas. Os Espíritos disseram-nos que as paixões são como se fosse um sinal que nós todos temos de atividade da consciência do eu, a sua essência, aquilo que é a sua essência, daquilo que você foi criado. Porque na alma primitiva, aquela que você viu lá no Australopithecus, o primeiro sujeito que apareceu lá, a inteligência e a vida, olha só as duas palavras juntas, a inteligência e a vida se acham em estado de germe, estado de semente. Ou seja, não tem a menor condição dele ter noção do que faz.
É um espírito com E minúsculo ou começando a ficar com E maiúsculo pouco a pouco. Essa é a fase que o amor a si mesmo começa a se elaborar, que ele começa a tomar consciência da realidade de que ele é, de que ele não vive num mundo só, que as suas ações têm repercussões, que o que ele faz, mesmo que ele não compreenda, lhe retorna. Então esse estágio, como nós vimos, é a alma primitiva. Esse. E agora olha a roupa e a ferramenta na mão dele mais elaborada. E esse completamente bem vestido. Eu diria que ele podia desfilar até em passarelas aqui da nossa sociedade atual, né? É até engraçadinho, olha só. Todos aqui, ó, estão mostrando um claríssimo desenvolvimento da inteligência. Cada vez mais a inteligência proporcionando conforto. O que não tem nada de errado não, tá certinho. É a consciência do eu, como disseram os espíritos, se elaborando pouco a pouco. É a viagem do instinto rumo ao sentimento em plena vigência. Mas atenção, porque os espíritos fizeram uma advertência que se nós tivéssemos prestado atenção desde que nós começamos essa viagem, nós não teríamos estado nesse mundo de decaídos como nós estamos. Eles disseram assim, atenção, porque as paixões são como um cavalo bravo, um corcel, um cavalo não amestrado, não domesticado, selvagem, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Traduzindo, não há nenhum problema em você ter dinheiro, mas o dinheiro pode ser um cavalo selvagem na sua mão se você não governá-lo. Se ele te governar, como disse Jesus, ninguém pode servir a Deus e a mamon. Você passa a servir a ele e não a Deus. Você passa a fazer a vontade do dinheiro e não a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Esse é o grande perigo de tudo que nos causa sensações. Porque dinheiro traz uma sensação muito boa. É ou não é? Você pode comprar coisas, você pode comprar algo que você gosta, você pode comprar conforto, você pode dar presentes para alguém, enfim. Ele te traz alegrias, não traz? Então o dinheiro é uma coisa de Deus, não tem problema nenhum ter dinheiro não. Sabe qual que é o problema do dinheiro? É só você ter e ninguém mais ter, aí é problema. É quando você só tem para você, você não pensa no outro, aí sim é problema. Porque isso é como se fosse, como Emmanuel chama, de uma trombose social. O que é uma trombose? É quando o sangue não circula em certa parte do corpo. Por exemplo, a perna não começa mais a circular o sangue, a perna começa a apodrecer, literalmente isso. Você tem que amputar. E acontece a mesma coisa na sociedade. Quando alguém guarda o dinheiro só para si, avarento, egoísta, esse sujeito interrompe o fluxo do dinheiro na sociedade. E é como se interrompesse o fluxo do sangue no corpo de alguém. Você vai causar danos para determinada parte da sociedade. Mas atenção, a parte da sociedade que vai sofrer os danos, será ele que estará nela quando ele reencarnar. Ninguém passa na miséria por acaso. Ninguém passa fome, sofre absurdamente por acaso. Está aprendendo uma lição que não soube aprender quando estava na opulência. Porque todo mundo nasce nas duas, na condição da riqueza e na condição da pobreza. O que ele vai fazer de cada uma delas que vai definir se ele aprendeu a lição da vida. E aqui é isso. Se você se deixar governar pelas paixões, atenção, você vai cair. E isso corre claramente na lei de causa e efeito. E você vai sofrer. E muito. Porque é da lei que é dando que se recebe. Então, muito cuidado se o dinheiro manda em você. Muito cuidado se o poder manda em você. Muito cuidado se o sexo manda em você. Muito cuidado se todas essas paixões humanas mandam em você. Você está perdido. E todo aquele que entra por essa porta larga, disse Jesus, que são as paixões, eles estão na perdição. E não sairão dela enquanto não pagarem o último ceitil. Por isso, o mérito evolutivo que o verme não tem, que o João de Barro não tem, é o governo da vontade. O João de Barro e o verme não tem que fazer vontade, esforço nenhum para controlar a vontade. A vontade dele é a vontade de Deus, porque está plantado no psiquismo dele, é a vontade de Deus, então ele faz exatamente o que Deus quer. Mas você não. Você, Deus te deu autonomia, liberdade para escolher. Só que te deu a liberdade para escolher e a autonomia com outra lei do lado. Chama lei de causa e efeito. Você pode escolher assim, mas a consequência é assado. Se você escolher dessa forma, colha aquele fruto. Se você plantar dessa outra forma, colha aquele outro fruto. E você vai aprendendo isso, fazendo, quando você não para ver qual o sentido
profundo da vida. Porque quando você consegue entender o sentido profundo da vida, você não precisa plantar errado para saber que plantou errado. Você planta certo, porque já aprendeu. Bem-aventurado aquele que sabe, porque esse já sabe o que faz. Por isso que nessa fase, o divino Rabi da Galileia disse: meus filhos, vigiai. Vigiar o quê? Vigiar quando você começa a ser atraído por coisas da paixão que você está descontrolando-se. E quando isso está acontecendo, ora para que você não entre em tentação. Ah, eu gosto tanto desse negócio, mas eu sei que não é bom. Ah, mas o negócio é tão bom. Ah, mas eu sei que não é bom. Mas o negócio é tão bom. E fica aquela luta. E se você não tiver governo sobre a sua vontade, você acaba fazendo o que você sabe que não deveria fazer. E aí haverá prantos e ranger de dentes, porque você vai pagar cada centil da sua escolha. Você é livre para escolher, mas você não é livre para colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Kardec faz essa pergunta interessantíssima para nós aqui no Livro dos Espíritos. Para que Deus colocou atrativos nos gozos materiais? Por que é gostoso comer uma comida gostosa? Por que é bom ter um conforto? Por que é bom ter uma coisa nova? Né? Não é ou não é? Quem não tiver, vamos ter que internar lá no Sanatório Espírita de Anápolis, que agora chama hospital psiquiátrico, né? Porque não está normal. Porque quem falar que não é bom, está no outra fase. Ele pode falar assim, é bom, mas eu não dou o valor que precisa. Eu tenho outras coisas que eu considero mais valorizadas. É outra coisa, mas não vai dizer que não é bom. Se não fosse bom, não te atraía. E Kardec pergunta, por que Deus fez isso? Por exemplo, quem é que não gosta de comer chocolate aqui? Eu não sei para vocês, mas chocolate eu acho que é uma coisa que veio lá do céu e veio para nós aqui direto. Porque o trem bom, é ou não é? Agora, comer chocolate tem problema, gente? Comer um, comer dois, vai, até 3, vai. 3, tá bom, até 3. Mas 33, Max? Divino Padre Eterno, irmão de Jesus, menininho, né? 33 já é fora de controle. Quem manda no você é o chocolate. Você é escravo do chocolate. Gente, quanta gente é escravo de drogas, quanta gente é escravo de cigarro, quanta gente é escravo de sexo, quanta gente é escravo de dinheiro, quanta gente é escravo de tantas coisas que ele não doma, e essas coisas domaram ele. É isso aqui. Essas coisas eram atrativas e elas foram colocadas por Deus não para fazer você sofrer. Olha para que ele colocou? Para você ser provocado, para você ser instigado. Instigado a quê? A cumprir a missão. Você tem uma missão como o verme tem a dele, só que o verme cumpre a dele 100% certo, e você vai ter que cumprir a sua pelo mérito da vontade, e não por ter sido instalado em você automático. E para experimentar, ou seja, você tem que passar por experiências, por meio da tentação. Olha, tentação de estourar esses negócios aqui. Eu estourei um comendo aqui agora, tá vendo? Que coisa, hein? Esse bendito seja. Cadê o Sebastião? Sebastião, seus balões estão já contando 27 aqui a menos. Função das paixões, então, gente, elas têm uma razão de ser. Estimular você, porque senão você estaria sempre como verme. Você não melhoraria. Você estaria fazendo tudo como João de Barro. Tá certo, a casinha dele é boa, mas, gente, comparar a casinha dele com a nossa não dá, né? A casinha dele é muito singela. Ele, às vezes, até tenta inovar, coloca uma casinha em cima da outra, vocês já viram? Em cima de poste de energia, mas com todo respeito. Não, João, não é essa casinha que eu quero, não. Então, você vai ser estimulado a buscar algo melhor para você crescer, e Deus proporciona isso. Não é para fazer você sofrer, é para você viver melhor, para estimular a sua inteligência, para que você possa conquistar algo de melhor para você. Mas isso tem o problema do cavalo bravo. Tem tentações, porque é tão bom esse tal de chocolate que eu tenho que falar, chega, para aqui nesse momento, chocolate, não quero mais papo com você. Não adianta, sai para lá, não fala comigo. Ou seja, parece que o chocolate está te falando, vem me comer, meu filho, vem me comer. Não é assim. É quem está falando com o chocolate, é você que não está resistindo à tentação de olhar para aquele bendito. E diz que os olhos não sentem, o coração não vê. Minha mulher chega com chocolate em casa e fala, devolve, porque senão eu não aguento a tentação. Brincadeiras à parte. A gente tem que saber controlar a tentação. E aí é que é um problema. Como controlar isso?
Como dizer não para o chocolate? Como dizer não para o dinheiro? Como dizer não para a droga? Como dizer não para essas coisas todas que ainda são tentações em nossas vidas? Jesus disse que só tem uma maneira. Quando você está sentindo que está caindo nelas, ele disse: orai. Vigiou, percebeu que está começando a cair? Orai. Pai, me dá forças para dizer não para isso que está me atentando. E você, quando faz isso, recolhe forças do mais alto, sim, que estão acima de você. E por misericórdia dele, o Pai Celestial, você recolhe condições para vencer. Então, qual é o objetivo da tentação? Desenvolver-nos a razão, que a gente viu lá atrás. O que é razão? É a inteligência com responsabilidade, que foi Paulo que disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso comer quantos chocolates eu quiser, eu posso ou não posso? Pode, mas convém? Não. Eu posso ter toda a minha vida dedicada a ganhar dinheiro, a ficar rico, ter rico. Posso ou não posso? Se eu tiver inteligência e esforço, eu posso conseguir ou não posso? Quando a gente tem força de vontade, a gente vai aonde a gente quer, né? Agora, isso tudo, dinheiro demais, chocolate demais, é o quê? É excesso. Então, atenção, não tem problema nenhum você satisfazer suas sensações. O problema é você se entregar aos excessos. Tá bem? Isso é importante. Deus colocou isso para o seu bem-estar, não para te fazer sofrer, mas para te experimentar, como eles disseram, para que você saiba dizer não quando convém dizer não, e dizer sim quando convém dizer sim, como disse o próprio mestre, de sim, sim, não, não, porque tudo que procede contra isso vem do mal, não é do bem. Então, quando você sabe dizer sim, sim, ou não, não, é porque você está cumprindo a vontade de Deus. Essa é a fase que você não faz mais por automatismo do instinto, você faz com consciência do que está fazendo, e portanto você se torna responsável pelo que faz. E a quem muito mais tem consciência, muito mais a responsabilidade é proporcionada. Por isso que Jesus disse: a quem muito é dado, muito será pedido. E por isso, esse estágio é o que 3/4 desta humanidade, desse planeta, está vivendo. Diz o Espírito Jacó, lá no livro Voltei, que 3/4 da humanidade transita da animalidade para a razão. 3/4. Ou seja, 67% das pessoas que habitam esse planeta estão sofrendo essa luta terrível. 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, 67% delas no mundo inteiro estão vivendo essa fase em que elas estão começando a despertar. Mas 1/3 de nós, da sociedade desse planeta, está começando a chegar nesse estágio, que é a instrução. Conhecereis a verdade, vos libertará. Quando nós começamos a nos instruir, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, disse o Espírito de verdade. Mas logo em seguida ele diz: instruí-vos. Este é o segundo. É essa fase que vai fazer você conquistar a terceira força evolutiva, que chama-se sentimento. E os sentimentos, dissera o nosso Lázaro, são os instintos elevados ao progresso, à altura do progresso feito. Ou seja, os sentimentos são os instintos morais. É quando você faz por hábito. O bem não tem mais que ter força para fazer. Ah, eu não vou lá hoje naquela palestra não, estou cansado, estou assistindo novela, sei lá o quê. Ah, não vou ajudar naquela obra social não. Não, tem gente que faz. A pessoa ainda não tem vontade forte. Ela ainda não faz por hábito. Precisa ser empurrada às vezes. E às vezes quem empurra é a dor. Só vai porque a dor manda. Se não fosse a dor, não iria. Esse amor ao próximo, nesse estágio aqui, a pessoa faz por automatismo, como Francisco de Assis. Esse fazia o bem pelo bem, sem esperar nada de ninguém, sem perguntar nada e nem querer nada de ninguém. Fazia o bem porque tinha um impulso do bem nele. E é por isso que ele é ícone dessa casa, ícone de muitos de nós. Esse é um movimento que todos nós temos que chegar um dia. Por isso que ele é nosso patrono. Nós temos que nos espelhar nele, porque ele é o ícone do bem para todos nós. Por isso que esse estágio está pontilhado aqui. Ele está sendo construído. Nós estamos ainda nos instruindo, não sabemos tudo, ainda não conseguimos nos depurar 100%, ainda temos um passado nebuloso em nós, que temos que depurar pouco a pouco.
Nessa fase, nós estamos construindo aquilo que se chama amor ao próximo ser igual ao amor ao si mesmo. Ou seja, eu faço ao outro exatamente, nem mais e nem menos, que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Eu amo o outro na mesma proporção que eu gostaria que o outro me amasse, mesmo que o outro não me ame. Nessa fase, eu saio de mim e olho para o outro como se o outro fosse eu mesmo. Eu vejo no outro a minha própria personalidade, como aquele samaritano da parábola, que nós conhecemos, parábola dos bons samaritanos, que descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, que encontra o homem caído. Ele não pergunta se aquele homem tem doença, se aquele homem é criminoso, se aquele homem é isso, é aquilo. Ele simplesmente desce da montaria e sai a socorrer aquele homem, como se ele fosse o próprio homem caído ali. Ou seja, ele faz exatamente, por impulso, o que ele gostaria que o outro fizesse para ele. Essa é a consciência lúcida, desperta. A criatura sabe, ela não tem mais dúvidas. A fé dela é absoluta, a fé dela é robusta, mas a fé dela foi construída pelo raciocínio. Por isso que nós na doutrina espírita conhecemos a fé raciocinada. A gente sabe por que faz, por isso faz, não porque nos disseram, mas porque sabemos. Então nós deixamos de crer apenas, nós passamos a saber. E quem sabe jamais deixa de saber. Quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixa de saber. Pronto, a viagem chegou ao seu término, que é quando Lázaro disse que nós vamos chegar ao amor. Esse estágio do amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. Ninguém pode amar o próximo sem ter em si condições de amar a si mesmo. Como é que eu posso dar alguma coisa que eu não possuo em mim? Como é que eu posso dar paciência para alguém que não tenha paciência? Eu também não tenho paciência. Mas um pouquinho de paciência que eu conquistar, eu posso dar para quem tem menos do que eu. É essa a regra. O pouco que nós vamos conquistando, nós vamos compartilhando com o próximo. E aí nós vamos fazendo essa viagem evolutiva, que começa, como vimos, nos instintos, passa pelas sensações e chega nos sentimentos. Isso é o que Kardec chamou de maturidade do senso moral, sensibilidade. Uma pessoa sensível é aquela que sente a dor do outro em si. É aquela que sente a alegria do outro em si. É aquela que sente o outro em si mesma. Essa é uma pessoa sensível. Aquela que só se preocupa com ela é uma pessoa ainda egoísta, que só vive para si. Uma pessoa que já começa a estar entre os dois é uma pessoa que está crescendo na direção da sensibilidade. Por isso, quando nós atingimos o estágio da sensibilidade elevada, que o senso moral está maturo, esses sentimentos, disse Lázaro, eles chegam no ápice e eles se transformam em amor, porque o amor é o sentimento por excelência, disse ele. E esse é o estágio em que o ser se torna espírito de luz. Como Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai aqui na terra. Como ele disse, que nós somos seres luminíferos e nós vamos brilhando a nossa luz à medida que fazemos essa viagem. Por isso, a jornada do amor se completa aqui, quando nós passamos a fazer a vontade do Pai e nós passamos a ver o Pai que falamos com Ele. Felizes ou bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. Nós só veremos a Deus quando tivermos o coração depurado, como disse Lázaro. Enquanto instruído e depurado tem sentimentos. A depuração tem que ser a do coração. Não adianta você pensar que vai ver Deus com os olhos da carne, não verá. Não adianta que você pense que vai ver Deus pelos olhos do raciocínio, não verá. Você só verá Deus quando você tiver com seu coração puro, como aquela criancinha que não tem pudor, aquela criancinha que se assemelha ao nosso movimento de busca da pureza. E para que nós encerremos as nossas reflexões, que é sempre de mundo íntimo de cada um de nós, cada um se situe dentro dessa viagem, cada um se situe no como tem envidado seus esforços para com a vida, quanto do seu tempo tem gastado com o que é essencial, que é o sentido da vida profundo, que é o amor, ou quanto tem gastado com o sentido que é passageiro, temporário, que muitas vezes traz danos ao invés de alegrias. E cada um reflita. A quem nós devemos seguir nessa viagem, nós nos perguntamos. Quem? Jesus nos disse, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns
pelos outros. Discípulos. Ele tinha um discípulo que se chamava João. Nós conhecemos como João Evangelista, que por volta do ano 1180, 1190, não lembro a data exata, apareceu na sociedade humana com a figura de um nome chamado Francisco de Assis. Esse que é o nosso patrono. Segundo a revelação de Joana de Ângeles, foi nada mais, nada menos do que João Evangelista, aquele apóstolo mais novinho que permaneceu único aos pés das cruzes junto com as mulheres. Aquele espírito elevado, o que escreveu o evangelho mais espiritualizado dos 4 evangelistas. Esse era um dos discípulos de Jesus naquela época. E ele amava profundamente. E ele chegou a dizer que Deus é amor. Porque amor e piedade eram a regra de vida dele. Chegou ele a dizer na sua primeira carta: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós só vamos conhecer Deus quando o nosso coração estiver puro e ser só amor. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Você entendeu? Entre você e Deus está o seu semelhante, seu próximo. Você não chega a Deus se não atravessar essa ponte que se chama próximo. Por isso que fora da caridade, disse Allan Kardec, não há salvação. Que salvação é essa? Quando você ver a Deus, essa é a salvação. Quando você voltar para o Pai de onde você veio, não é se salvar da doença, não. É se salvar de si mesmo e se encontrar com o Criador. Essa é a meta, o sentido final de todos nós aqui na vida. Eu gostaria que vocês examinassem essa figura. Alguns de vocês já conhecem dessa criança, que é uma imagem real. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nos cabelos dele, dessa criança. Se você observar os cabelos dele, você vai ter noção de que alguns dias esse menino não toma banho. Concordam comigo? Está encrespado, preto, pregado. Mas eu queria que você olhasse além disso, o rosto dele, todo sujo, a mãozinha suja. E que olhasse entre os cílios dele, um machucado. Olha para as mãos dele, agarrando o alimento com força. Preste atenção que ele está num lixão. Antigamente nós tínhamos lixões, e muitas cidades ainda existem. Hoje eles são chamados de aterros sanitários. A sua mãe está aqui atrás, catando os restos da opulência de muitos que vão para o lixo. Esse pedaço de comida a mãe tirou de um desses lugares do lixo para poder alimentar a sua cria, seu filho. Mas eu gostaria que você prestasse atenção ainda na roupa dele. Se você observar, a roupa está puída, bem velha, e está bem acima do tamanho dele, não é? Seguramente aproveitou de um guarda-roupa de um de nós, que excluiu aquilo que não serve mais para nós para o lixo. E a mãe, vendo seu filho numa região do país que faz muito frio, provavelmente aproveitou o resto das nossas mesas e das nossas guarda-roupas para atender o tesouro da sua vida. Mas eu quero que você preste atenção, sobretudo no olhar dessa criança e no olho dela. É um ser que nessa idade é indefeso. O olhar dele é um olhar assustadiço, de quem está com medo, de quem teme. Depois de ter feito tudo isso, eu gostaria que você pensasse assim: e se essa criança fosse o meu filho? Como é que eu conseguiria pôr a cabeça no travesseiro sabendo que meu filho está comendo o resto do lixo, que meu filho está vestindo o resto de roupas que os outros jogam fora, que meu filho está com medo? Como é que eu posso dormir sabendo que isso aqui é uma realidade presente no nosso mundo até hoje? Pois esse menino aqui é teu filho, é teu irmão, é teu próximo. Ele é a ponte entre você e Deus. Mas esse menino aqui é um símbolo. Ele está cronologicamente na criança, mas poderia ser um espírito de um adulto, que é também uma criança espiritual.
Como é que você consegue dormir sabendo que ao seu lado padecem irmãos naquilo que você poderia amenizar, diminuir um pouco o sofrimento dele, porque não te faltaria, você não vai tirar do que te sobra, do que te falta, é do que te sobra. Como é que você consegue dormir sabendo que o sentido da vida é amar a teu próximo como a ti mesmo, para você um dia ver a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas? Por isso que Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso, encarcerado e me fostes ver. E disse Jesus: em verdade eu vos digo, cada vez, por menor que seja o seu ato, que você fizesse a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Jesus disse: eu e o Pai somos um, significando que ele representava o Pai na terra, fazia a vontade dele onde estivesse. Toda vez que você fez isso ao Pai, você fez isso a Jesus, você fez automaticamente ao Pai. Reflita: 27 anos de uma casa que está nos ajudando a instruir para nos depurarmos. O que temos feito dos recursos que o Pai nos concedeu? Aonde é que nós temos colocado os nossos esforços? Naquilo que satisfaz o meu ego ou naquilo que me dá satisfação íntima dos sentimentos? Pensemos nisso, porque disse Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que vem à casa espírita, nem todo aquele que vai ao templo religioso de qualquer natureza entrará no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus é necessário fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só: que nos amemos uns aos outros. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Pensei que vocês estavam querendo voar de tanta alegria. Nesse momento, nós agradecemos aqui o nosso irmão Maxilano Lacerda, que aceitou o convite, viu, Maxilano, para estar conosco. Em outras oportunidades, você esteja conosco. Nós ainda tem mais uma esse ano, né? Mais no final do ano, não é isso? Então, muito obrigado, Maxilânio, por esse momento. Queremos também avisar que... deixa eu abrir aqui para não errar. É dia 11, que é amanhã, hoje é 10, às 20 horas, vai ter o Poliquete, com o Anderson Pacieri e Manuel Vanderick, através do canal Lefa. Estamos solicitando que todos possam participar, assistindo, prestigiando esse momento aí tão importante, tá? E também agradecemos a presença de cada um de vocês. Queremos agradecer também os internautas, as pessoas que estão ligadas conosco através do nosso canal. E nós ainda pedimos a gentileza de divulgar o nosso canal e, se possível, para fortalecer, inscrever, porque é só assim que esse canal vai ganhando mais expressão. Então a gente pede carinhosamente as pessoas que puderem, né, inscrever no canal, porque é um canal exclusivamente para divulgação da doutrina espírita, um canal de amor. O Maxilano encerrou a palestra dele falando no amor. Quando a gente leva o conhecimento para mais pessoas possível, nós estamos contribuindo com o amor. Tá? A doutrina espírita precisa dessa nossa contribuição da divulgação, tá bom? Então, nesse momento, nós já estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa primeira parte. Nós agradecemos
a espiritualidade, agradecemos vocês que estão presentes, agradecemos os internautas. E nesse momento, as pessoas que estão à distância, se quiser receber o tratamento espiritual, se coloca num local bem tranquilo, coloca uma vasilha d'água, água potável para depois tomar, confia na espiritualidade, nos benfeitores amigos. Após esse momento aqui, nós estaremos orando por vocês, por todos, tanto os que estão presentes, como os que estão aí à distância. Então esse tratamento as pessoas poderão receber, porque a espiritualidade leva até cada um de vocês esse amparo espiritual. Basta que esteja ligado com esses amigos do plano maior. E nesse instante, nós vamos convidando os trabalhadores para que juntos possamos fazer o encerramento e o pedido da fluidificação das águas.